as articulações de olho nas eleições de 2026 e as falas de Gilberto Kassab. Ele é presidente do PSD e também secretário de Tarcísio de Freitas, secretário do governador Tarcísio. E ele falava sobre um possível quarto mandato de Lula. Ele fez a seguinte avaliação, conversou com os jornalistas e disse que imagina que, caso Lula seja eleito mais uma vez, esse quarto mandato seria mais à esquerda. Inclusive, ele fala sobre irresponsabilidade fiscal, projetando uma situação que agravaria ainda mais a situação fiscal do governo e do país. Enfim, passar para os nossos comentaristas para refletirem sobre esse alerta de Gilberto Kassab. O governo seria mais progressista em um eventual quarto mandato de Lula. Vamos escutar as avaliações e o diagnóstico dos nossos comentaristas. Antes disso, só vou receber a rede. Seja bem-vindo, você que acompanha a Jovem Pan, programa Os Pingos nos Is, você sempre bem informado aqui com a gente e analisando os principais assuntos do dia juntamente com os nossos comentaristas. Gilberto Kassab, presidente do PSD, fez um alerta. Se Lula for eleito mais uma vez, esse mandato, o quarto mandato, um eventual quarto mandato, seria mais progressista, seria mais à esquerda. Mota, qual a avaliação sobre essa projeção de Gilberto Kassab? Basta olhar a história, né? A história do Brasil desde os anos 2000 tem sido uma caminhada cada vez mais à esquerda, de formas cada vez mais radicais, com uma breve exceção entre 2019 e 2022. Essa caminhada à esquerda está refletida em todos os lugares, está refletida em um desprezo pela propriedade privada. Cada vez mais a propriedade privada no Brasil está sujeita aos caprichos do Estado. Essa caminhada à esquerda é marcada por uma sede, uma fome irrefreável de impostos. Tudo no Brasil é desculpa para se criar um imposto novo, para se aumentar o imposto. E, por último, na criminalidade, na crise de criminalidade que o Brasil vive. Só no primeiro período em que a esquerda esteve no poder entre 2013 e 2018, foram quase 900 mil brasileiros assassinados. Pois é, mas em alguns momentos, a atual administração flerta com pautas que originalmente não são defendidas por ela, como a história da PEC da segurança pública, ou em algum momento falaram em reavaliar gastos de alguns setores do governo, enfim, algumas sinalizações para o outro lado da sociedade que não apoia a esquerda e o seu governo. O que achou do alerta de Gilberto Kassab, Dávila? A minha primeira reflexão, Caniato, é se ele acha que vai ser um desastre, e que eu também acho que vai ser um desastre no segundo mandato do presidente Lula, o que o PSDB está fazendo, o que o PSD está fazendo no governo. Deveria tirar o ministério, está completamente na oposição, já declarar que está na oposição e começar a trabalhar com afinco para esta candidatura de direita decolar. Não só apenas com declaração, mas tomando uma atitude política de abandonar uma barca furada, que é o governo Lula. É isso mesmo. Um segundo mandato do governo Lula seria um desastre para o Brasil. Seria um governo ainda mais intervencionista, ainda mais irresponsável fiscalmente, e isso vai colocar o Brasil numa situação dramática, como nós não vimos na nossa história. A nossa história é engraçada, né, Caniato? Nós sempre flertamos com o precipício, mas na hora do vamos ver, a gente parece que tem uma luz de bom senso e escapa do precipício. Mas agora a gente está com um pezinho já no ar desse precipício. E se for a reeleição de Lula, será um desastre total para o Brasil. Então, o que os partidos deveriam estar fazendo não é rede, não é jogo político se eu devo estar na canoa do governo ou não. Não, deve desembarcar hoje do governo, começar a trabalhar com afinco para candidaturas de direita, seja de Ratinho Júnior, que é o candidato do PSD, ou seja a candidatura de Tarcísio de Freitas, mas abandonar de vez, até como um sinal de que o PSD não fará parte de um governo desastroso que vai acabar com o Brasil. É isso que vai acontecer, um quarto mandato do governo Lula. Então,
É hora dos cidadãos, dos políticos tomarem posição. Chega de ficar em cima do muro, olhando com a lanterna e com o binóculo do oportunismo para que lado cair em 2026. É hora de fazer a escolha, é agora. Desembarcar do governo e começar a construir uma candidatura competitiva à direita para vencer as próximas eleições.